Como eu falei antes, hoje a gente vai falar um pouquinho mais o que quer dizer com a situação dos planos previdenciários nas características de benefício definido. O que é um plano de benefício definido? É aquele que você paga a contribuição e você já sabe quanto você vai ter de benefício no futuro, quando você desligar dos patrocinadores e conseguir a sua aposentadoria junto ao INSS. É obrigatório o cumprimento dessas obrigações para poder usar o plano. Esses planos, eles são feitos uma análise coletiva, porque ele é condominial, ele é participativo, todas as pessoas que estão dentro dele, sejam elas participantes, ativos, assistidos, patrocinadores, pensionistas, todos eles fazem jus à parte boa e à parte ruim do plano. Então, é por ser condominial. E a ideia de um plano desse é que os ativos e os passivos estejam equilibrados. Como está aí na gangorra ou na balança, né? Um lado tem que estar equilibrado com o outro, para que as coisas andem normalmente. E esse caso específico, os casos dos planos BDs, isso é feito um estudo de necessidade de ativos e obrigações até o último participante do plano. Para que você tenha ideia, tem plano nosso que tem expectativa de pagamento de benefício até 2100. É feito um estudo de ALM, onde se verifica essas condições, e seguindo-se a mesma expectativa, temos o último beneficiário do nosso plano 01B, que é o maior plano da fundação, tem expectativa de pagar benefício até 2100. Ah, mas não tem título público para isso, mas a gente faz as alocações e realocações pensando em atender até esse período. Também existe o outro lado, onde a gente tem mais ativos, está mais pesado o lado do ativo do que a parte de passivos. Nesse caso, a gente tem um plano superavitário, que acontece com alguns dos nossos planos, que mais à frente a gente vai explicar cada um deles detalhadamente, com mais detalhes do que a condição de cada um. E tem um lado também contrário, a gente tem um lado onde o passivo é maior do que os ativos do plano. Nesse caso, a gente tem um plano deficitário, que a gente também tem e também vai explicar essa condição. Essas são as 3 possibilidades de um plano dos planos de benefício definido, que tem que ser analisado anualmente, então todos eles são verificados anualmente, a condição de todos eles, cada um deles tem premissas atuariais, tem situações de entrada de pessoas no plano, de saída do plano, índice de longevidade, quantidade de mortes, tudo isso, entrada em invalidez, todos esses itens são controlados plano a plano. As massas são segregadas, ativos segregados e condições segregadas, todas elas. Vamos continuar, Ju. Vamos agora para a parte quando a gente tem mais ativos do que passivos. O que isso quer dizer? O plano superavitário, isso tem regulamentação para isso, a Fundação as cumpre religiosamente, onde diz o seguinte: se isso persistir, pode dar um enter, Ju, por favor. Se essa situação persistir por algum tempo, a fundação tem por obrigação pegar uma parte desse valor e levar para uma reserva de contingência. Por que reserva de contingência? Porque as coisas mudam. Então, fica contingenciado para que as coisas se modificarem durante o período, essa reserva volta a fazer parte dos ativos do plano para pagar os passivos seguintes, se porventura existir. Se isso acontecer por 3 anos consecutivos, onde a parte do ativo seja maior do que a parte do passivo, a legislação determina que a gente tem que pegar uma parte disso e transformar em uma reserva especial, para ser estudada se pode ser distribuída ou não. Então, quando se faz a reserva especial, depois de 3 anos disso, a gente vai analisar a situação de distribuir superávit ou não. Mas isso é só pegar o valor que está lá e mandar pagar? Não, tem várias regras para fazer isso. Então, tem várias condições, tem que persistir o superávit por 3 anos, o que vai para a reserva especial é o menor valor entre os 3 anos de valor que tem de superávit. Isso é feito algumas estresses nessa massa para poder ver se aquilo de fato existe, para não ter a possibilidade de distribuir um superávit e depois ter que voltar atrás, que também está previsto na legislação. O superávit obrigatoriamente tem que ser distribuído por no mínimo 36 meses,
Por quê? Porque se por nesse período acontecer alguma coisa de extraordinário, a distribuição é suspensa e retorna-se à condição de equilibrar o plano em seus ativos e seus passivos. Isso é feito todos os anos pela equipe da fundação, junto com a nossa equipe de atuário, para olhar todas essas condições e ver se persiste ou não, tá? Pode continuar, Ju. Como é que a gente distribui o superávit? A fundação tem todas as condições para isso. A gente tem um plano, o plano 1B já está distribuindo superávit, nós estamos na terceira tranche de distribuição, onde primeiro tem que constar no regulamento do plano a possibilidade de distribuir e como distribuir. O plano 1B foi criado em 2000 e foi ter uma reforma regulamentar maior já há 2 anos atrás, 2 para 3 anos atrás, 1A, desculpa. O plano 1A foi criado, foi encerrado em 2000, tá? Ele foi encerrado em 2000, as pessoas tiveram a condição de migrar para os planos CDs, e de lá para cá não se tinha muita mudança regulamentar. Tem desde 2020, se eu não me engano, 2021 a gente começou o processo e depois fez as mudanças. E a legislação diz o seguinte: para distribuir o superávit, você pode fazer isso de 3 maneiras. A primeira delas é redução de parcial de contribuição. Então, quem está num plano de benefício definido, ele continua contribuindo para o plano mesmo aposentado. Então, uma das possibilidades é reduzir essa contribuição. A segunda condição é redução integral das contribuições por um período mínimo de 36 meses. Também já fizemos isso. E a terceira condição é, se você cumprir as 2 etapas anteriores e ainda tiver superávit a distribuir, você pode fazer um benefício eventual temporário, através da melhoria de benefício. Quando a gente começou a distribuir o primeiro superávit em 2020, para o público do nosso plano superavitário, a gente foi para o primeiro item, opa, vamos fazer isso, vamos reduzir a contribuição? Vamos. Mas eu tenho bastante dinheiro. Posso passar para o segundo item? Pode. Então, nós passamos para a suspensão de contribuição. Então, as pessoas que estão no plano 1A não pagam a contribuição desde 2020, sejam eles ativos ou assistidos. Tá? Queríamos fazer a melhoria de benefício, não tinha como fazer, porque o regulamento não previa essa condição. Então, nós fizemos uma modificação regulamentar onde passou a prever essa condição. E estamos distribuindo de forma, através de um benefício evento temporário, com um percentual sobre o benefício da pessoa. Agora a terceira tranche, a segunda já foi concluída, distribuímos ela inteira, e agora estamos na terceira tranche distribuindo por no mínimo 36 meses, acho que por volta de 14% de benefício adicional temporário para as pessoas que estão no plano 1A. Pode continuar, Ju, por favor. Quais são os planos da Previnorte com superávit? A Previnorte administra 6 planos, né, mais o PGA. O plano 1A, ele está na terceira tranche, eu já adiantei, a gente já distribuiu uma tranche em 2020, que está até hoje sem contribuição, e em 2024 a gente fez uma nova distribuição, onde a gente pagou 12 parcelas, 24 parcelas depois mais 12, concluiu em abril deste ano, e em maio a gente começou uma nova com 14,31, se eu não me engano, de percentual sobre o benefício de cada participante. Quais os participantes? Tem 646 pessoas nessa condição, todos os assistidos e os ativos, o dinheiro dele está guardado para quando acontecer dele se aposentar, ele vai receber esse valor aqui, de forma de uma vez só, quando fazer o seu primeiro benefício, e continuar recebendo durante o período que a distribuição persistir. O plano B, nós temos um plano B que é de contribuição definida, só que a gente tem uma característica um pouco diferente, a Previnorte tem com isso. Por quê? Quando o plano foi criado no ano de 2000, não existia no mercado a parte de seguro, porque esse plano tem cobertura para benefício por morte ou invalidez. No mercado, naquela época, não existia isso. Então, foi decidido à época que se faria um fundo onde se tiraria uma parte da contribuição do patrocinador e do participante da constituição do fundo para poder verificar as pessoas que tivessem essa condição e tiraria desse fundo para complementar a reserva de poupança das pessoas. E esse fundo foi crescendo, felizmente. A gente se previa que se morressem mais pessoas,
ou se validasse, aconteceu menor. Esse valor ficou maior e é controlado como um plano BD, um plano BD dentro do plano CD, tá? E essa condição, desde 2005, que não tem mais contribuição para esse plano, ele está superavitário, já foi feita a distribuição de superávit para ele em 2022, com cada um tendo a sua parcela, então os ativos, assistidos, patrocinador, todos eles tinham uma parcela deles lá, e a parte dos assistidos já foi concluída, não tem mais o que distribuir. A parte dos ativos ainda tem, essa massa se modificou muito durante o período, né? Teve, desde 2022 para cá, tiveram muita movimentação de pessoal, onde as pessoas passaram na condição de ativo para a condição de assistido, e esse montante aumentou um pouco mais. Estamos, durante o ano de 2025, fazendo um estudo de uma nova distribuição, está no nosso planejamento, está divulgado que a gente vai fazer isso, está sendo estudada essa condição. Para esse caso, por ser um plano maior, já beneficiou mais de 3 mil pessoas. Tá? E continua beneficiando alguns ativos e a parte do patrocinador, que ele vai decidir como ele quer utilizar essa condição. Pode continuar, Ju.